Você sabe como identificar uma anemia? Quais são os principais sintomas, os principais exames para o diagnóstico e o tratamento? Vem comigo que hoje eu te explico. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensinando a Nutrir. Hoje a gente vai falar sobre anemias, essa doença tão prevalente aí na população brasileira devido ao nosso estilo de vida e à nossa alimentação. Então vem comigo que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa condição, na qual a concentração sanguínea de hemoglobina, vou chamar a atenção para vocês aqui em relação a este parâmetro, que é um dos principais diagnósticos em relação à anemia. A hemoglobina, também conhecida aqui como HB, ela está presente dentro do nosso sangue. Então ela faz parte de um exame laboratorial chamado de hemograma. Gente, o hemograma talvez seja o principal exame solicitado aqui pelos nutricionistas, pelos médicos, né? Na verdade a gente chama de hemograma completo, mas não precisa falar completo, ele é só hemograma. Tá? Porque se o paciente ele não tiver dinheiro para fazer um exame específico de ferritina, de ferro, de vitaminas, com o hemograma você consegue trazer uma série de informações sobre o estado nutricional dele. E o hemograma é o exame mais barato que existe. Se você for com 10, 15 reais em qualquer laboratório, particular inclusive, você consegue fazer um hemograma e por meio dele tem uma série de informações. Então é quando a hemoglobina ela se encontra abaixo dos valores esperados. Então a hemoglobina ela acaba se tornando insuficiente para atender às necessidades fisiológicas conforme a idade, sexo, gestação e altitude. E a gente vai ver ao longo da aula que existe uma série de diferenças aí em cada uma dessas situações. Para esta aula, eu estruturei com base no relatório da OMS, no guideline da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, sobre o uso das concentrações de ferritina e do ferro, e no relatório de recomendação de protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde. Então a anemia é uma condição patológica que se desenvolve quando há uma baixa produção ou uma perda de glóbulos vermelhos. Né? Pode ser por uma hemorragia, por um sangramento, por exemplo. Né? Também conhecido como eritrócito ou hemácia. Então, glóbulo vermelho, eritrócito ou hemácia é a mesma coisa, tá? Ele recebe aí 3 nomes diferentes. São esses glóbulos vermelhos aqui presentes no sangue. Então, eles são diagnosticados por meio de exames laboratoriais, onde você consegue ver também a redução tanto da hemácia, quanto do hematócrito, quanto da hemoglobina. Daqui a pouco eu vou destrinchar esses 3 termos, mas que estão bem relacionados aí nesse diagnóstico. Tá? Professor, como é que alguém pode se tornar anêmico? Como ter uma anemia, né? Quais são as causas da anemia? Bom, a gente vai perpassar aqui por algumas condições, mas nós temos o fator idade. Por que fator idade, professor? Vamos pegar aqui as crianças. Crianças, elas estão em fase de crescimento, fase de desenvolvimento, assim como os adolescentes. Então são fases onde o corpo da criança está se transformando num corpo de adulto e ela vai necessitar de recomendações de ferro, de vitaminas para o crescimento adequado do organismo. O problema é que, às vezes, a criança ou o adolescente ele não consegue ingerir as necessidades adequadas de alguns minerais, como, por exemplo, o ferro, de algumas vitaminas, como a vitamina B12, a vitamina B9, que estão bem ligadas à questão da anemia. Então, o que a gente vê na alimentação característica das crianças? É arroz, feijão, carne e batata frita. Arroz, feijão, bife, batata frita. Uma alimentação monótona e pouco variada. Então, nessa baixa variedade de alimentação, você acaba não ingerindo os nutrientes adequados ao longo do dia. Nós também temos aí as mulheres em idade reprodutiva, isso vai aí por volta dos 12, 15 anos até a menopausa, 40, 50 anos. E vocês vão perceber ao longo da aula que tanto os exames quanto a necessidade das mulheres de ferro, elas são diferentes. Por quê? Na idade reprodutiva, você tem o fator menstruação. Então a mulher ela perde sangue todos os meses e por isso ela vai ter um parâmetro de hemoglobina diferente do homem. E os idosos também são um grupo bem interessante aí de fator de risco para anemia, porque os idosos acabam substituindo refeições. Então ao invés de ele comer um jantar, por exemplo, com um bife, com uma carne vermelha, ele acaba substituindo por um leite com um achocolatado, por um macarrão instantâneo, por um biscoito recheado. Isso acaba trazendo uma pobreza de nutrientes para a alimentação dele.
Também podemos chamar atenção aí para o histórico familiar, para os hábitos de vida, né? Muito relacionado com a nossa alimentação pouco variada, pouco nutritiva, muitos ultraprocessados. O fator do etilismo, que é a bebida alcoólica, a gente sabe que a pessoa que bebe muito, esse álcool acaba exaurindo os nossos estoques de nutrientes, né? Acaba atrapalhando, inclusive, na absorção de nutrientes. A perda de sangue pode levar à anemia também. Mulheres que têm ciclo menstrual intenso, né, mais de 5 dias, fluxo intenso, ciclo irregular, doações de sangue frequente, por isso que não é indicado você doar todos os meses, né, tem que ter uma certa periodicidade nessa doação. Sangramentos, aqui a gente não fala daquele corte, você cortou um dedo cozinhando, isso não é esse sangramento que vai te levar à anemia, mas sangramentos, né, hemorragias recorrentes de algumas doenças, lesões, cirurgias, também podem levar à anemia. Condições de saúde como doença renal crônica. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês um fato muito interessante. A doença renal crônica, eu não estou falando aqui de pedra no rim, tá? Eu estou falando de insuficiência renal, muito relacionada com anemia. Qual é a relação? O rim, ele produz uma substância chamada eritropoetina. Grave ela aqui, ó, eritropoetina. A eritropoetina é uma substância produzida pelo rim que ela vai induzir a produção de hemácias. Que coisa doida, né? Uma substância produzida pelo rim que dá o start lá na medula óssea para produzir hemácias. É realmente isso. Então a pessoa que ela tem insuficiência renal, ou seja, o rim para de funcionar, ela acaba não produzindo eritropoetina e, em consequência, há uma baixa produção de hemácias, pode levar à anemia. Por isso que pessoas com insuficiência renal podem ter anemia com frequência, tá? Inflamação, câncer, doenças autoimunes, gravidez, porque aqui a necessidade do ferro, ela vai dar uma atenção maior para a formação e o crescimento do bebezinho, e não mais para a mãe, né? Cirurgias bariátricas também devido à baixa absorção, dificuldade de absorção dos nutrientes, e também dietas vegetarianas e veganas. Chama atenção aqui para vocês o seguinte, todo vegetariano, todo vegano vai ter anemia? Não, tá? Por quê? O vegetariano e o vegano, ele precisa saber fazer uma alimentação bem variada. Ele não pode ficar só no arroz, feijão, macarrão. Ele precisa variar bem a alimentação. Quanto mais variada a alimentação, melhor é para a nossa saúde como um todo. Isso vai tanto para o vegetariano vegano quanto para o carnívoro. Tá? Não é uma exclusividade do vegetariano. A questão é que vegetarianos, como excluem um alimento, né, excluem um grupo alimentar da sua alimentação, eles acabam tendo que ter uma variedade maior para suprir as necessidades que a gente encontra na carne. Por exemplo, eu vou falar mais quando chegar o momento da B12. Então, para o diagnóstico da anemia, a gente tem 3 pontos importantes aqui. Os principais são as hemácias, a hemoglobina e o hematócrito. O que eu tenho aqui de informação? As hemácias são os eritrócitos, nossos glóbulos vermelhos. Então ele vai mostrar para a gente a contagem de glóbulos vermelhos, de hemácias, né, em relação ao sangue. Já a hemoglobina, ela está presente dentro da hemácia. Então a hemoglobina, ela está na hemácia. Então o exame de hemoglobina mostra a quantidade de hemoglobina presente na hemácia. A hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio e do ferro, tamanha a importância dela aqui. Então a hemoglobina que vai levar o ferro para as células do nosso organismo. Já o hematócrito, ele não é um componente, mas ele mostra uma concentração. Qual que é a diferença disso, professor? O hematócrito, vocês vão observar que ele vai sempre vir em porcentagem. O resultado dele é em porcentagem, porque ele mostra o volume relativo das hemácias dentro do volume do sangue. Ou seja, ele pega a quantidade de sangue e mostra o quanto daquele sangue é hemácia. Qual a porcentagem do sangue que é hemácia. Então, se eu tenho uma queda de hemácias aqui nesse primeiro exame, consequentemente também vai cair a hemoglobina, porque a hemoglobina está presente dentro da hemácia, e consequentemente também vai cair o hematócrito, porque se a concentração de hemácias ela cai, também cai o hematócrito. Então percebam aí como esses três estão bem relacionados. Os três geralmente quando eles caem juntos, porque eles têm essa relação aí entre si. E aqui eu mostro para vocês o exame do hemograma. Como que ele é interessante, ele mostra pra gente três coisas básicas. A série vermelha,
que são os componentes dos glóbulos vermelhos, os eritrócitos. A série branca, que ele mostra os componentes dos leucócitos, linfócitos, basófilos, enfim, mostra muita questão da imunidade, de alergia, de inflamação. E as plaquetas, que são um componente aí do sangue responsável pela coagulação. Então, quando você chega num pronto atendimento com alguma doença, algum resfriado, alguma coisa assim, alguma infecção, eles sempre vão pedir para você um hemograma. Qualquer consulta periódica que você faz com o médico, ele vai pedir para você um hemograma. Qualquer consulta que você faz com um nutricionista, ele vai pedir para você um hemograma, porque também nos traz muitas informações nutricionais. Agora, pensando no ponto de vista da anemia, a gente chama bastante atenção aqui para a série vermelha, né, que são esses componentes aqui, especialmente para as hemácias, que eu mostrei agora há pouco. O valor de referência dela vai variar muito conforme cada laboratório, mas em torno de 4 a 5. A hemoglobina, vou mostrar valores daqui a pouquinho para vocês mais atualizados, entre 12 a 16. E hematócrito, olha aqui a porcentagem, tá? Então, em relação a 36 a 46%, que é essa concentração de hemácia no volume de sangue. Os outros componentes são muito interessantes, mas eu chamo muito a atenção aqui ao VCM. Gente, o VCM, ele é um daqueles detalhes assim que você não prestar atenção nele e ele passa despercebido. Porque geralmente o nosso olho bate ali no eritrócito, hemoglobina e hematócrito. Mas ao longo da minha vida profissional eu fui percebendo a importância do VCM e ele é tão importante que eu vou destacar um ponto dele daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, afinal, como é que a gente diagnostica a anemia? A anemia é principalmente diagnosticada pela questão da hemoglobina, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui os valores da hemoglobina quando eles abaixam de 11 principalmente, tá? Então, quando a hemoglobina fica menor do que 11, geralmente já é um indicativo aí de uma anemia clássica, tá? Mas ele também pode apresentar valores diferentes. Olha só, para o homem, segundo a OMS, menor do que 13 já é um nível baixo de hemoglobina. Por que a mulher apresenta um valor diferente, professor? Ó, 12, 11... Porque a mulher ela tem o fator da menstruação, então ela perde sangue todos os meses, então a hemoglobina dela vai ter um parâmetro de referência mais baixo, e na gravidez ela também vai ter a questão do sangue indo para o bebezinho, do estoque de ferro dele, para a formação do feto, do bebê. Tá? Então por isso que os valores da mulher são diferentes do homem. O homem não tem essa perda de sangue mensal, então por isso os valores dele serão maiores. Só que não só a hemoglobina é importante, que desde o primeiro contato com o paciente a gente já consegue perceber se ele tem uma anemia ou não. Já é possível suspeitar do quadro da anemia estar presente só de olhar para a pessoa. Aqui a gente vem com aqueles ensinamentos da avó, né, das nossas vós, quando ela olhava assim para a gente falando, nossa, esse menino tá anêmico, tá sem cor, tá pálido, tá sem vida. E é realmente isso, porque vamos pensar o seguinte: se a hemoglobina ela é responsável por levar oxigênio e ferro para as células, é o pigmento, né, da hemoglobina, quando a gente tem uma queda dessas hemácias e da hemoglobina, você percebe uma certa palidez. Essa imagem aqui ela ilustra bem. Como que eu consigo perceber aqui uma mão bem corada de uma pessoa sem anemia e uma mão pálida de uma pessoa anêmica? Eu consigo ver bem a diferença aqui entre essas duas cores. Então, a principal característica de uma pessoa anêmica é palidez. Então, pele pálida, fria ao toque, sem a presença ali das hemácias, né, ou amarelada. E essa palidez ela pode ir também para as mucosas. Você consegue ver a mucosa da boca, da língua, dos olhos. Peçam sempre para o paciente de vocês mostrar a mucosa dos olhos, fazer assim. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, fazer assim com os olhos, para você conseguir perceber a mucosa. A pessoa anêmica, ela tem uma mucosa pálida, branca, sem vida. Já a pessoa mais corada, você vai perceber um vermelhinho, um rosa, um úmido ali inclusive. Né? A pessoa anêmica não, ela tem uma certa palidez, até mesmo nas mucosas. E também você consegue ver ali na questão da língua, nas manchas no canto da boca, inchaços, enfim, também podem ser sinal disso. Mas outros pontos que eu não coloquei aqui no slide, mas muito característicos de anemia, é aquele cansaço, aquela fraqueza, sabe? Como é aquela pessoa que quer ficar o tempo inteiro dormindo, cansada, dificuldade de levantar da cama, dificuldade de acordar, né? Sem concentração, sabe? Essa pessoa anêmica, literalmente, a gente consegue perceber aí pelos sintomas. Então eu consigo associar os sinais e sintomas da pessoa com os exames de hemoglobina, hematócrito, enfim.
Então a anemia ela pode trazer esses sintomas, né, de palidez, de cansaço, mas ela também pode ser assintomática. Ou seja, a pessoa ela pode estar anêmica e sem sintomas. É mais raro, é mais comum a gente ver os sintomas mesmo. Mas mesmo na ausência desses sintomas, é crucial a gente estar atento aos fatores de risco e realizar esses exames de rotina, tanto para detectar precocemente a presença da anemia, como também para você saber qual é o tipo de anemia que a pessoa apresenta. Tá? Então, além da hemoglobina que eu mostrei, os valores de hematócrito são muito importantes, que é aquela porcentagem, 41 a 50 para os homens e 36 a 44 para as mulheres. Isso vai variar conforme cada laboratório. Tá? E o eritrograma, que é o número de hemácias, de 4,5 a 6 para o homem e de 4 a 5,5 para as mulheres. Vocês percebam que sempre os valores das mulheres serão um pouquinho menor do que dos homens, por causa dos fatores que eu já citei anteriormente, como a menstruação, por exemplo. Agora, um ponto muito interessante em relação à anemia é saber identificar qual é o tipo da anemia que a pessoa apresenta. Por quê? Existem vários tipos de anemia. Quando a gente pensa na anemia, nossa cabeça vai logo do ferro, né? Falta de ferro. Realmente, por mais que seja mais de 80% dos casos de anemia no Brasil são de anemia ferropriva, ela não é a única. Existem outros tipos de anemia com praticamente os mesmos sintomas. Então, é importante você observar os exames de hemoglobina, hematócrito e hemácia, também os sinais físicos e sintomas, mas é importante você saber diferenciar qual é o tipo de anemia que a pessoa apresenta, até para você conseguir fazer um diagnóstico mais efetivo e um tratamento mais eficaz também. Para isso, a gente vai contar com a ajuda do VCM. O VCM é o nosso grande auxiliar aqui no diagnóstico correto da anemia. Tá? O VCM, reparem, ele não serve para diagnosticar anemia, ele serve para diagnosticar qual o tipo da anemia. Então, para você saber para que lado ir. O VCM, ele significa volume corpuscular médio. Então, ele mostra o tamanho da hemácia, a formação da hemácia, o formato da hemácia. Então, basicamente, o VCM ele não mostra contagem, ele mostra a forma da hemácia. E para isso a gente tem valores de referência normal de VCM em torno de 80 a 100. Onde é que está esse VCM, professor? Lá no seu hemograma. Deixa eu voltar aqui, ó. Lá no hemograma, aqui, VCM está presente ali dentro do hemograma. Então o valor de referência dele é de 80 a 100. Então quando ele está entre 80 a 100, valores normais, a gente chama de normocítica, ou seja, o formato da hemácia está normal. Valores abaixo de 80 é indicativo de VCM baixo e aí ele recebe o nome de microcítica, ou seja, a hemácia está sendo formada de um tamanho menor do que o padrão. E valores acima de 100 são valores de VCM alto, aí eu tenho uma hemácia macrocítica, ou seja, tamanho maior do que o adequado. E conforme cada tipo de VCM, eu tenho um tipo específico de anemia. O VCM baixo, menor do que 80, é mais característico da anemia ferropriva. Olha só ela aqui, ó, a mais frequente, a mais prevalente. É comum a gente ter aqui VCM baixo. Então, VCM baixo ele está indicativo principalmente de ferro. VCM normal está mais indicativo de anemia falciforme. Ela ainda não é tão comum assim, tá? A anemia falciforme é mais de questão genética. Não estou dizendo que o VCM normal ele é de falciforme, mas quando não tem VCM nem baixo nem alto, é mais provável que seja da falciforme. E o VCM alto, maior do que 100, aí a gente tem um indicativo de anemia megaloblástica. Quais são os nutrientes responsáveis aqui pela megaloblástica? A B12, também conhecida como cobalamina, ou cianocobalamina, e a B9, também conhecida como ácido fólico. É aquele mesmo lá da gestante. Ácido fólico ele também está relacionado com a anemia. Então percebam que conforme o valor do VCM, eu consigo ver qual é a característica dessa anemia e qual nutriente está faltando. Tanto o ferro, que é do VCM baixo, para anemia ferropriva, e o B12 e B9, que é para o VCM alto, aqui da anemia megaloblástica. Reparem o seguinte, embora a macrocítica seja de alto, né? Alto, valores altos, né, acima de 100, ele também está relacionado a uma deficiência.
Então não é excesso de B12 e B9, é deficiência de B12 e B9 que pode levar a um VCM alto. Por que deficiência, professor? Olha só. Aqui ele mostra um pouquinho da formação, né, em relação às hemácias, do DNA, enfim. E para formar as hemácias, para formar as células, eu preciso de alguns nutrientes. Dentre eles eu tenho o ferro, a B12 e o B9, o ácido fólico, além do zinco também que está aqui presente. Então, na deficiência desses nutrientes, eu tenho baixa formação de hemácia, formato correto das hemácias do VCM. Então, se eu tenho uma deficiência de ferro, o VCM será baixo. Se eu tenho uma deficiência de B12 e B9, o VCM estará alto. Isso faz toda a diferença no diagnóstico e no tratamento. Então, quando eu tenho valores normais entre 80 a 100, ó, aqui exemplo 90, eu tenho hemácias formadas do tamanho correto. Se eu tenho uma deficiência do VCM, ou seja, abaixo de 80, olha o tamanho que fica as hemácias. Bem pequenininha, que é a microcítica. Esse microcítica está relacionado aqui com a falta de ferro e de vitamina B6, que é a piridoxina. Mais frequente o ferro. E, por outro lado, valores maiores do que 100 formam hemácias muito grandes, que são as macrocíticas. Olha ali o tamanho da hemácia. E aí tem relação com a falta de B12 e a falta de B9. Então vocês percebam que conforme o tamanho da hemácia, visto pelo VCM, eu consigo associar com uma deficiência ou de ferro e B6, que é o caso do VCM baixo, ou de B12 e B9, que é o caso da anemia macrocítica, que é a megaloblástica. Então, conforme nesse diagnóstico, eu consigo intervir adequadamente. Perceberam a importância do VCM? Eu consigo, por exemplo, associar com alimentos mais ricos em ferro e com alimentos mais ricos em B12. Mas eles não são os únicos, né? Como eu mostrei, deficiência de outros nutrientes como a B6, a piridoxina, a vitamina C, para a questão de absorção do ferro que eu vou falar já já, e o cobre também podem levar à anemia, mas não fazem parte do quadro principal de sinais e sintomas. O cobre aqui porque ele tem interferência em relação ao zinco, e a gente viu que o zinco está presente aqui na formação das hemácias, né? Outro ponto muito importante que eu vou chamar a atenção de vocês é em relação à ferritina. Guardem esse nome. Por quê? A ferritina, qual é a importância dela? Professor, ferritina é o nível de ferro do sangue? Não, esse é o ferro sérico. A ferritina é o nosso estoque de ferro. É o seu armazém de ferro. Sabe lá na sua cozinha que você tem seu armáriozinho lá que você guarda arroz, feijão, óleo, né? É a mesma coisa aqui dentro do nosso corpo. A gente tem o nosso estoque de ferro por meio da ferritina. Tá? Então a ferritina é o nosso estoque de ferro. Qual a quantidade ideal de ferritina no sangue? Você pode medir por meio dos exames, tá? Então é um exame complementar no diagnóstico da anemia. E o ideal, assim, os laboratórios eles trazem como referência valores entre 10 a 300. Vocês percebam que é uma amplitude muito grande, né? 10 a 300, qual que é o ideal? Então a gente chama geralmente atenção para valores próximos de 150. Então quanto mais próximo tiver de 150 a ferritina, melhor é esse estoque de ferro. Então eu trago aqui um quadro resumo para vocês em relação à ferritina, né, do nosso corpo, e quando ela está baixa ou quando ela está alta, qual que é o indicativo disso? Valores menores do que 15 para pessoas saudáveis e menores que 70 para pessoas com infecções ou inflamações, eles são indicativos de estoque de ferro. Chamo a atenção de vocês para um ponto aqui. Qual a importância da ferritina para o diagnóstico da anemia? A ferritina, ela costuma ser o primeiro parâmetro a ser mudado. Então, às vezes você tem hemácia baixa, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, tudo baixo, mas o ferro ainda está normal. Aí você olha assim pro ferro e fala, será que isso aqui é verdade? Aí você vai olhar a ferritina está lá no pé, super baixa. O que isso indica? Que o estoque de ferro já está baixo e agora logo em seguida o ferro vai começar a baixar. Então a ferritina ela serve como um primeiro diagnóstico da anemia. Quando você observa que a ferritina está baixa, é sinal de que logo logo o ferro vai começar a baixar e a pessoa terá deficiências de ferro. Então, por outro lado, o aumento da ferritina também é um ponto de atenção. Valores maior que 150 para mulheres e 200 para o homem
para pessoas saudáveis e maior que 500 para indivíduos não saudáveis, são valores aqui de risco de excesso de ferritina, você não está usando o ferro adequadamente. Geralmente, valores tão altos assim, maiores que 500, a gente indica para o paciente doar sangue ou fazer sangria, né, para reduzir um pouco esses valores. Em relação ao tratamento da anemia, vamos focar aqui na anemia ferropriva, o que vai chamar muita atenção é a quantidade de ferro. Para ferro, a gente tem dois tipos de ferro principais, né? O ferro M e o ferro não M. O ferro M é aquele de origem animal. E o ferro não M é aquele de origem vegetal. Então, qual dos dois é melhor? O ferro de origem animal, que é o ferro M. Então, o ferro M é presente em carne, principalmente carne vermelha, fígado, rins, aves, peixes, eles são altamente biodisponíveis, ou seja, o seu corpo utiliza melhor o ferro vindo de proteína animal do que o ferro de proteína vegetal. Significa que o ferro de proteína vegetal é ruim? Não é isso. É porque o ferro de origem vegetal, ele também tem, junto aí desses alimentos, que são leguminosas como feijão, legumes, couve, brócolis, agrião, enfim, outros componentes em também altas quantidades, como é o caso do cálcio. E aí pode atrapalhar um pouco a absorção do ferro vindo de origem vegetal. Para isso, a gente precisa de um ajudante. Então, toda vez que você consumir ferro de origem vegetal, você precisa de um nutriente para ajudar a absorver. Você sabe qual é? É a vitamina C. A vitamina C. Então, a vitamina C ela é a melhor amiga do ferro não M. Juntas, eles conseguem ter uma melhor absorção. Então a vitamina C ajuda o ferro não M a ser absorvido. O ferro animal ele não precisa da vitamina C para ser absorvido, mas o ferro não M vai ter essa ajuda aí da vitamina. Então é sempre bom na mesma refeição você associar os dois. Então, por exemplo, eu como o ferro não M no feijão e tempero ele com limão. A vitamina C ali do limão vai ajudar os dois. Ou como uma salada de brócolis, que tem o ferro não M, e depois eu tomo um suco de caju, que é riquíssimo em vitamina C. Então, associar as duas fontes aí vai ajudar muito na absorção. Então, algumas orientações aqui para anemia ferropriva. Aumentar a ingestão de carnes vermelhas e de vísceras, principalmente fontes de ferro M, né, de aves e peixes. Quando consumir ferro não M, consumir junto vitamina C. Então, por exemplo, tem aí o caju, a acerola, a laranja, o limão, né, como excelentes fontes de vitamina C. Não misturar leite e chá na mesma refeição, leite para a questão do cálcio e o chá é a questão da cafeína, que ajuda, que atrapalha, né, na absorção do ferro. Tem uma receitinha de vó que ela diz o seguinte, colocar prego no feijão para melhorar a anemia. Será que isso é verdade? Melhora a anemia? Olha, gente, é muito perigoso você colocar um ferro no feijão, né? Vai que tá lá enferrujado com tétano, né? Enfim, você tá trazendo outros riscos aí para sua saúde, engolir aquele ferro, enfim. Então não é a melhor alternativa aí, existem outras, né? Como, por exemplo, cozinhar na panela de ferro é bom, porque você acaba melhorando a absorção desse ferro aí para quem tem anemia, passando para comida, né? Agora, você colocar prego no feijão é mito, tá? Não usem essa alternativa. Então também aqui da OMS, outras alternativas, como legumes, leguminosas, né? Feijões, lentilhas, ovos, carne vermelha principalmente, né? Vegetais verdes escuros, nozes, sementes, e associar também com frutas cítricas, né? Forma de suco ou fruta mesmo, e evitar café e chá durante essas principais refeições. O Ministério da Saúde ele traz para a gente o caderno dos programas nacionais de suplementação de micronutrientes. Como é que o Ministério recomenda a suplementação? Para crianças de 6 a 24 meses, ele recomenda de 10 a 12,5 miligramas de ferro elementar. E para as gestantes, ele recomenda 40 miligramas de ferro elementar. Essas quantidades geralmente são cobradas em provas de concurso, residência, enfim. Já vi serem cobradas. Então aqui para vocês lembrarem, 10 a 12,5 para crianças e 40 miligramas para as mulheres. É o famoso sulfato ferroso, lembra dele? Quem foi gestante aqui sabe do sulfato ferroso, né? A recomendação do Ministério é tomar diariamente após a confirmação da gravidez até o final da gestação. Enquanto o ácido fólico, só botar um zero aqui na frente do 40, aqui fica 0,4, né? Miligramas de ácido fólico,
diariamente pelo menos 30 dias antes de planejar engravidar. Ou seja, antes de você engravidar, você já tem que tomar um ácido fólico, né? Porque ele faz parte da formação do tubo neural do bebê até a 12ª semana de gestação. Então o ácido fólico é importante para o início da gestação, e o ferro ele deve ser tomado durante toda a gestação, até mesmo depois. O Ministério da Saúde recomenda 40 miligramas de ferro também alimentar até o 3º mês pós-parto e pós-aborto. Então, ferro você toma desde o momento que descobre, né, com sulfato ferroso, por exemplo, até o final da gestação e no pós-aborto também. E a anemia megaloblástica, que é aquela da B12 e da B9? Então, a diferença dela é que as hemácias elas são grandes, né, anemia macrocítica, imaturas e anormais aí na medula óssea, e 95% dos casos são atribuídos aí a ácido fólico ou a vitamina B12, tá? E tanto o ácido fólico quanto a B12 eu mostrei para vocês, tem papéis importantes aí na síntese de DNA. O ácido fólico é o primeiro a aparecer deficiente. Então, a deficiência do ácido fólico, ela já aparece dentro de 2 a 4 meses de uma dieta deficiente de ácido fólico. Já a B12, ela aparece aí após vários anos de consumo de uma dieta deficiente dela, né, da B12. Hoje no Brasil não é tão comum a gente ter deficiência de ácido fólico. Por quê? A gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, se não me engano, perdão, que ela recomenda que toda farinha de trigo e toda farinha de milho no Brasil deve ser acrescida de ácido fólico. Então a gente tem, você pode olhar na sua farinha de trigo, vai estar lá escrito assim, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Tá lá, tá? Porque, por causa desse programa, para aumentar a quantidade de ácido fólico da população. Já a B12, ela também não é tão deficiente assim na prática, porque a gente consegue ela facilmente por meio da carne vermelha. Mas eu vou chamar a atenção aqui para vocês para 2 grupos de pessoas que são fatores de risco para desenvolverem anemia por B12. Quais são eles? O primeiro são pessoas que perderam o estômago. Podem ser aí pós-bariátricos, que retiraram o estômago, né, uma parte do estômago, ou pessoas que fizeram a gastrectomia. O que é isso? Gastrectomia é a retirada de estômago, né? Pode ser aí, por exemplo, por causa de um câncer. Então, pessoas que tiraram uma parte do estômago ou todo eles, não produzem fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? O fator intrínseco é uma substância produzida pelo seu estômago que ele vai ajudar a absorção da vitamina B12. Então o fator intrínseco ele abraça a B12 para ajudar ela a ser absorvida melhor. Se a pessoa não tem estômago, como é o caso do bariátrico ou do gastrectomizado, ela não produz fator intrínseco, não terá uma boa absorção de B12, pode ter deficiência. E o outro grupo também candidato a ter deficiência de B12 é o vegetariano ou vegano. Especialmente aqueles que retiraram a carne vermelha, né? Então, a B12, ela praticamente vem na carne vermelha. Se eu tenho uma retirada aí dessa fonte, desse grupo alimentar, eu acabo tendo uma deficiência também de B12. Então, esses são os grupos mais propensos a terem anemia megaloblástica. E agora vamos dar uma olhada como isso cai em concurso público. Olha só, uma pergunta da Banca Quadrix, lá do Rio Grande do Sul. A epidemiologia da anemia ferroprívia deve tratar dos determinantes da distribuição desse agravo nutricional causado pela deficiência de ferro no organismo humano, que afeta, sobretudo, o desempenho de uma das funções mais nobres do sangue, o transporte de oxigênio. A banca pergunta o seguinte: existem 2 indicadores que detectam cerca de 90% dos estoques de ferro corporal. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta esses 2 indicadores. Então, como 2 indicadores, eu tenho a dosagem de hemoglobina no sangue e a ferritina sérica como principais indicativos aí da anemia ferropriva. Professor, não é ferro? Não. Porque às vezes o ferro, gente, como eu falei no início, ele pode não estar deficiente ainda. A pessoa já tem anemia, mas o ferro está normal. Por quê? O estoque de ferro está mantendo essa quantidade de ferro, mas aí ele vai começar a cair e aí vai aparecer no exame de ferro. Primeiro aparece a ferritina, depois o ferro. E segundo, a anemia ferroprívia caracteriza-se pela produção de eritrócitos microcíticos e pela concentração diminuída de hemoglobina circulante, constituindo o último estágio da deficiência de ferro. É considerada um problema de saúde pública, tendo repercussões negativas em todas as fases da vida, em especial durante a gestação e início de vida. Então aqui eu tenho eritrócitos microcíticos, ou seja, hemácias pequenas. Como é que eu vejo isso?
VCM menor do que 70 e hemoglobina baixa, então a questão aborda a anemia, ferro, priva. Vamos ver qual é a verdade. Toda criança, mesmo em aleitamento materno exclusivo, deve receber a partir do 30º dia após o nascimento suplementação de ferro. Tá errada, tá? Por quê? Vamos voltar lá naquele indicativo do Ministério da Saúde, olha só, ele mostra crianças a partir de 6 meses. Gente, isso é tão comum cair em questões de concurso que vocês não fazem noção. Eles falam que antes dos 6 meses tem que suplementar. Não é verdade. A recomendação do Ministério da Saúde é manter até os 6 meses o aleitamento materno exclusivo e a partir do 6º mês começar a suplementação de ferro, tá? B. São alimentos fontes de ferro M, hortaliças, não, parou, né? São alimentos fontes de ferro não M, os vegetais. Letra C. A suplementação profilática com ferro é segura e não ocasiona efeitos colaterais. Aí não, né? Só quem tomou sulfato ferroso sabe como é ruim tomar sulfato ferroso, né? Você fica arrotando ferro, você fica com gosto de ferro na boca, às vezes dá diarreia, né? Então, não é a melhor das alternativas aí. Não é que não causa efeito colateral, causa sim. D. A ingestão na mesma refeição de alimentos ricos em vitamina C melhora a absorção do ferro M. Não, é o ferro não M. Agora você já sabe que o ferro não M é o vegetal, o ferro M é o animal, então não é a alternativa D. E sobrou a letra E pra gente, né? A suplementação de ferro durante a gestação é recomendada como parte do cuidado no pré-natal e deve ser mantida até 3 meses pós-parto ou aborto, exatamente a recomendação que a gente viu lá no protocolo do Ministério da Saúde, correta, a letra I. Então assim a gente vai finalizando a nossa aula sobre anemia. Espero que você tenha aprendido alguma coisa comigo na aula de hoje. Mas é muito importante aí, tanto para a nossa prática nutricional, de saber identificar que tipo de anemia nosso paciente tem, como também fazer a orientação nutricional correta e a suplementação correta. Não abordei aqui na aula, mas também a gente consegue fazer um tratamento de anemia, não só com ferro e vitamina B12. A gente consegue suplementar zinco, vitaminas do complexo B como B1, B2 também fazem parte aí de todo o processo do tratamento. Até o próximo vídeo, já aproveita, segue o canal, curte nosso vídeo, compartilha e espero te ver aqui em mais vídeos do nosso canal Ensinando Nutri. Até mais!